Império Romano, primeira parte. Todos os caminhos levam a Roma. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amulio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome. A República. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, Meu cidadão! a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei. De agora em diante, Roma é governada pelo povo. Esse foi o início da República Romana, a primeira república da história. O Império Romano. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma. Mas os senadores não gostaram nada dessa ideia, porque não estariam mais no comando. Então, organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte nas escadarias em frente ao Senado. Até tu, Brutus. Sua morte gerou um caos em Roma. Até que, finalmente, Otaviano, filho adotivo de Júlio César, converteu-se no primeiro imperador romano, César Augusto. César Augusto assumiu o comando, deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. A família. O núcleo da sociedade romana era a família. As famílias ricas, ou seja, os patrícios, eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Eu sou um pater familias, ou seja, o pai da família, a autoridade máxima para os assuntos familiares. Por exemplo, eu tenho que dar permissão para o casamento de meus familiares e quando brigam, eu ajo como juiz. Era isso mesmo. Tudo e todos na casa dependiam dele. Não só os filhos e parentes, mas também quem vivesse sob sua autoridade, inclusive criados e escravos. É claro que era melhor respeitar e obedecer ao pater familias, pois ele tinha tanto poder que a lei o autorizava a dispor da vida, vender como escravo ou matar qualquer membro da família. O que você disse? Nada, nada. As normas. A lei era algo muito sério em Roma, porque quem a violasse poderia perder todos os seus bens ou a vida. Mas como saber o que era permitido se as leis mudavam o tempo todo segundo os caprichos dos patrícios? A solução foi simples. Os plebeus exigiram que se estabelecesse um código no qual todas as leis e suas respectivas modificações estivessem registradas. Esse código de leis ficou conhecido como Direito Romano. Hoje, quase todos os países do mundo tomam um direito romano como base antes de promulgar uma lei. Havia leis para quase tudo em Roma.
leis de compra e venda, leis para transitar ou navegar, leis para se casar. Ufa, muitas leis.